Você foi vítima da pandemia? Eu fui. E quero contar para você a minha experiência. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e Firmezas 2020. Você perdeu as matrículas para o curso de Teologia? Perdeu também as matrículas para o Fundamento para o Desenvolvimento Mediúnico? Então a hora é agora. Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. Um curso curto, pessoal. São 3 meses e apenas 13 aulas. Mas onde você poderá conhecer a didática do Umbanda de Boa EAD, o apoio que nós damos ao aluno. Lembrando que só você, aluno Umbanda de Boa EAD, tem contato direto com o professor. Sou eu que respondo as perguntas para você. Quer conhecer como a gente trabalha? Quer aprender Umbanda? Venha comigo e se inscreva agora neste curso que já transformou a vida de milhares de pessoas. E quem faz esse curso faz todos os outros cursos da nossa plataforma. Então eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. Autoconhecimento e Firmezas 2020. Venha e sinta a sua vida transformada também. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Voltando aos estúdios Umbanda de Boa, que saudade, que delícia, como é bom estar aqui na sua presença, de poder compartilhar com você mais uma história de vida. E peço a você desejar, tá chegando agora, não conhece, seja bem-vindo à família Umbanda de Boa. Clica no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Você que já é da família, já sabe, já conhece, sabe que vale a pena, então deixa o like desde já. Não esqueça de ao final do vídeo comentar e compartilhar. Hoje a nossa história é realmente sobre a minha experiência com o Covid-19. O que aconteceu, o que eu pensei, o que eu senti com relação a tudo isso. E eu devo admitir para vocês que eu realmente sempre estou preparado para tudo, mas eu não esperava ficar doente neste momento da pandemia. Por quê? Porque na minha cidade, no Brasil, nós estamos numa curva decrescente. Então eu não acreditava, se eu não peguei no momento que estava mais ativo, por que eu pegaria agora? E na realidade a resposta para isso é muito simples. Essa sensação de falsa segurança que nós estamos sentindo nos fizeram ser desleixados com relação a todos os protocolos de segurança com relação à doença, da máscara, de álcool gel. Apesar de eu estar cumprindo isso, de alguma forma, alguma pessoa pode não ter cumprido isso. E a grande situação é que, além de eu adquirir a doença, essa doença circulou dentro do nosso terreiro, dentro do Tufra. E isso realmente me causou apreensão. Vamos contar a história desde o começo. No dia 24 de outubro, celebramos uma gira de crianças e senhores Exus no Tufra. E tudo estava muito bem, tudo estava normal, ninguém apresentava sintomas. E realmente os protocolos de tudo que a gente está acostumado a fazer, desde máscara, álcool gel, tapete com água sanitária, tudo isso foi cumprido dentro da casa. O que acontece é o seguinte, quando eu acordei no domingo pela manhã, após a gira do dia 24, ou seja, no dia 25 de outubro, eu acordei cansado, mas acreditava verdadeiramente que tivesse sido pelo esforço do sábado, onde eu tinha feito várias coisas antes de iniciar a gira e acabei chegando em casa às 10 horas da noite. Então isso eu falei, esse cansaço deve ser natural. Já minha esposa falou, eu não estou legal, não estou muito bem. Mas eu falei, pode não ser nada, pode ser um resfriado, pode ser um cansaço, pode ser qualquer coisa. Não vamos nos alarmar por isso. Na segunda-feira, quando eu acordei cansado novamente. Mais cansado do que eu estava no domingo. E eu já sabia que isso não era normal. Mas daí, até eu sentir um cansaço, eu não tinha nenhum outro sintoma. Não tinha febre, não tinha dor no corpo, não tinha nada, só estava ligeiramente cansado. Eu falei, isso não é suficiente para que eu vá ao hospital para determinar se isso aqui é Covid ou não. Na segunda-feira à noite, minha esposa estava pior, falou assim, eu quero ir no hospital. Eu falei assim, olha amor, não sei se vale a pena nós irmos ao hospital hoje, sendo que nós não temos sintomas mais específicos. Porque o risco é, eu não tenho Covid e vou para o hospital, adquiro o Covid no próprio hospital. Então eu falei para ela, vamos dormir amanhã pela manhã, se nós tivermos com mais sintomas, nós vamos para o hospital. E de verdade, na terça-feira eu acordei somente mais cansado, e ela acordou sem olfato e sem paladar, não sentia cheiro, não sentia gosto. Aí foi determinante, falei, esse era o sintoma que eu esperava para nós irmos para o hospital.
Fomos para o hospital, passamos pelo médico, minha esposa colheu o exame e confirmou no dia seguinte que era realmente o Covid. O médico passou para a gente uma série de receita, não só de vitamina, mas passou também medicação como a própria azitromicina. Ele falou: a azitromicina não vai curar o vírus, mas se tiver alguma infecção oportunista, ela vai debelar uma infecção oportunista que pode se associar ao vírus. Deu inclusive a Anita para a gente tomar e assim a gente cumpriu. O que acontece é que quando voltamos do hospital na terça-feira, eu estava muito mal. Aí eu já estava com febre, minha febre chegou a 38,3, 38,4. E claro, dipirona, o médico também receitou dipirona. E o que aconteceu foi o seguinte: eu sou uma pessoa que tem pouca resistência à febre. Qualquer nível de febre me derruba muito. E o que aconteceu é que todo final da terça-feira à noite, eu fiquei quedado na cama com muita febre. E eu até delírio, com muita pouca febre. Eu sou uma pessoa que eu realmente tenho até delírio. E o mais engraçado de tudo isso, gente, é que no domingo à noite, que eu acabei esquecendo de contar para vocês, eu estava para dormir, já estava com aquela canseira, minha esposa não estava muito bem no domingo à noite. Quando nós deitamos, quando eu estava quase dormindo, eu senti a presença do pai Jacó no quarto e eu comentei com a minha esposa, eu falei assim: o pai Jacó está aqui. Eu não sei porquê, mas ele está aqui. Por que eu falei isso? Porque não é normal eu sentir a presença do pai Jacó num momento tão corriqueiro. Ele não iria se fazer presente, se mostrar presente se não fosse necessário. E isso realmente foi a primeira coisa que me levantou a lebre de que poderia ser alguma coisa mais complicada. Na terça-feira à noite, quando eu consegui voltar da febre, que acho que eu debelei a febre por volta da meia-noite, eu comecei a fazer algumas orações e me conectei com o pai Jacó. Eu perguntei ao pai Jacó o que estava acontecendo. E o pai Jacó me falou assim: filho, você já sabe o que está acontecendo, mas verdadeiramente eu falo para você, não se preocupe, porque todas as providências já foram tomadas. Claro que ele está falando isso do ponto de vista espiritual. E o que aconteceu? Ainda daquela noite eu dormi muito mal, naquela terça para quarta. Na quarta de manhã eu resolvi gravar o vídeo falando que não ia ter um Band de Boa aquela semana, não tinha condições. Por quê? Porque é difícil para mim, que estou acostumado a vir aqui na frente da câmera para falar com você e ter essa energia para falar, eu ter esse meu estilo próprio para falar. Eu não tinha essa energia, eu não tinha disposição para gravar um vídeo. E aí eu e o Newton tomamos a decisão de não gravar naquela semana. E a verdade é que eu tive sintomas na segunda, mais evidentes na terça, e na quarta até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Após isso eu não tive mais nenhum sintoma específico da Covid. E isso é muito interessante, porque apesar de eu não ter sintomas, chegou uma hora que nós não tínhamos mais febre. A única coisa que persistia era a minha esposa ainda não ter o olfato e o paladar. No meu caso, eu mantive o paladar, mantive o olfato. Eu não tive nada como tosse, como falta de ar. A única coisa que eu tive foi febre e muita dor no corpo por 3 dias. Foi isso que eu tive. Depois disso eu não tive mais nenhum sintoma que eu pudesse dizer isso é da Covid. Uma única coisa que ficou evidente para mim, inclusive isso perdurou até a semana passada, é o fato de que é uma doença que te consome fisicamente. Eu não sei explicar o processo que isso acontece. Mas eu não tinha sintoma nenhum. Mas, por exemplo, eu ia trabalhar um pouco, eu trabalhava por 1 hora, parecia que eu tinha trabalhado por 12, 13 horas, eu ficava muito esgotado. Aí eu tinha que parar, deitava um pouco, deitava por 1 hora, 1 hora e meia. Voltava, trabalhava mais 1 hora, dava um cansaço muito grande. Eu deitava mais um pouco, parecia que eu tinha perdido todo o meu condicionamento físico, parecia que eu não tinha resistência para fazer mais nada. E isso perdurou até o final da semana passada. No sábado foi o último dia que eu tive isso, dessa canseira toda. Mas fica sempre, graças ao Oxalá e graças às orações de todos vocês, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou firme. Mas eu contei rapidamente a parte física, que eu quero contar um pouco sobre a parte espiritual, da minha experiência, da minha visão, dos porquês isso aconteceu e por que vários filhos do Tufra contraíram o vírus e ficaram adoentados. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em falar a verdade e não gosto de mentir. E realmente, no mês de outubro, principalmente no começo do mês de outubro, a primeira quinzena do mês de outubro, o Tufra recebeu uma demanda muito grande. E eu recebi alguns sinais no meio de uma semana e eu não dei a devida importância. Ou seja, eu recebi sinais, recebi advertências leves de que alguma coisa séria estava acontecendo e não tomei. Demorei 4 dias para tomar as providências cabíveis. E isso realmente
eu percebi que a hora que eu tomei a providência para quebrar aquela energia negativa que estava tentando se instalar, a única coisa que o seu capa me disse, falou assim, agora está tudo resolvido, o mal foi quebrado. Mas pela sua demora, haverão algumas consequências leves. Ainda foi exatamente do jeito que ele falou, algumas consequências bem suaves. Eu não imaginei o que poderia acontecer. E a consequência leve, que agora eu tenho certeza, é que o vírus circulou dentro do terreiro e atingiu 9 pessoas. A parte boa é a confirmação de que tudo isso foi uma consequência leve. No sentido de que todos que pegaram formas muito leves da doença. Todos se recuperaram rápido até agora. Eu estou com acho que 3 filhos ainda que estão com sintomas. Pessoas que os sintomas demoraram mais a aparecer. Mas tudo está como deveria estar. Eles não estão fora de controle, não estão internados, não estão com problemas de falta de ar, não estão com nenhum sintoma grave, mas estão com sintomas e devem ficar isolados. Então aí você fala assim, mas Márcio, será que tudo isso é culpa sua? Eu falo, é claro que cada um tem o seu merecimento, tem o seu ponto, mas se naquele momento que eu quebrei a demanda, o próprio Exu Capa Preta falou, haverão consequências leves? Eu perguntei isso quando aconteceu tudo isso com os filhos, quando eu percebi que os filhos começaram a ficar doentes, eu perguntei para o Pai Jacó, e o Pai Jacó confirmou, falou assim, eu acho que Exu já tinha falado para você que haveria consequências leves. Isso mostra, meus filhos, a responsabilidade que um sacerdote tem. Você vai falar, Márcio, você foi irresponsável? Eu acho que a palavra para mim não seria irresponsável, seria imprudente. Ou seja, eu tomei a decisão certa, eu tomei a decisão correta, eu não tomei no tempo que deveria ter tomado. Eu recebi a advertência na terça, eu deveria ter tomado alguma providência na terça, no máximo na quarta. Eu demorei para tomar a decisão na sexta. E isso pode realmente ter, como afeta o sacerdote, acaba afetando diretamente a energia da casa e aquele que atinge os filhos. Por isso, quem é filho de fé da Umbanda deve saber. Você está dentro de um terreiro, alguma coisa está acontecendo. Claro que a pandemia não é uma coisa puramente espiritual. Ela é uma causa física. Mas é claro que uma baixa de energia espiritual poderá causar uma baixa de imunidade física. Isso é uma coisa que é fato. A parte boa é que estou em contato com o Pai Jacó, que é o responsável pelos trabalhos de cura da casa, e falou, isso aconteceu no momento mais oportuno, haveria de acontecer de alguma forma, e aproveitamos a sua pequena falha para que isso acontecesse nesse momento e não causasse problemas graves. Então, isso é a verdade dos fatos. Eu estou bem, todos os filhos estão se recuperando. Existe uma situação, pessoal, que me preocupou muito num primeiro momento. Por quê? Porque eu sei que eu era grupo de risco. Por que eu sou grupo de risco? Eu sou fumante há mais de 35 anos. Eu já tirei um rim e já tive câncer. Eu tenho 48 anos, então eu sou sim grupo de risco. Esse vírus poderia ter feito um estrago maior. Daí você me pergunta, Márcio, você teve medo de morrer? Inclusive foi a pergunta que a equipe aqui fez antes de eu começar a gravação do vídeo. Eu falo assim, eu não tive medo de morrer porque eu não tenho mais medo de morrer. Mas eu fiquei com aquela apreensão de, eu posso fazer mais? Será que eu vou ter a oportunidade de fazer mais? Eu posso dar mais? Eu posso contribuir mais com a espiritualidade superior, com a Umbanda? Será que eu vou ter esta oportunidade? Isso são pensamentos que me vieram à cabeça sem dúvida nenhuma, mas isso não me abalou. Quando eu fiquei sabendo que os filhos começaram a ficar doentes, isso me abalou, não de forma contundente, mas realmente me abalou e me fez fechar em oração. E isso é uma outra coisa engraçada. Durante o momento do vírus, principalmente quando eu estava com os sintomas, eu falei que o meu rádio deu uma quebrada, porque tinha transmissão, porque eu fazia minhas orações, eu fazia minha comunicação, fazia minha comunhão, mas eu não conseguia receber a resposta. Eu sabia que meus guias estavam próximos, sentia isso dentro do meu coração, mas eu não conseguia me conectar com eles. Então você vê como uma situação física pode abalar a sua condição espiritual. Foi uma prova para mim, eu realmente acho que eu consegui superar essa prova, mas ficam as perguntas, por que eu caí nesse momento? E o que foi que isso tudo, que essa experiência mudou na cabeça do Márcio Caim? Eu acho que isso é importante, tanto quanto pessoa, como cidadão, como ser humano, tanto quanto como religioso. A primeira questão, como ser humano, sempre que você se coloca diante de uma situação de fragilidade, e quando eu estou falando de fragilidade, estou falando que eu poderia ter tido uma complicação, eu poderia ter ido ao hospital, eu poderia ter sido internado, eu poderia ter tido uma consequência grave, eu poderia ter até ido a óbito, eu poderia ter morrido, não há dúvida disso. E por que isso não aconteceu?
Primeira coisa, gente, eu quero falar que eu acredito que eu peguei esse vírus porque eu e o Newton estávamos trabalhando num ritmo tão frenético. As pessoas podem não acreditar, mas nós estávamos trabalhando todos os dias de segunda a segunda. Claro, sábado e domingo trabalhávamos 5, 6 horas, mas durante a semana eu chegava a trabalhar 12, 14 horas por dia. Fora toda a parte do Band de Boa, eu ainda tenho o Tufra, que eu tenho a obrigação de zelar pela casa e pelos filhos. Então estava me consumindo muito tempo, eu estava dormindo 5 horas por noite, eu não me dedicava à família e não estava me preocupando em guardar momentos de descanso, momentos de lazer. E esse estresse que o meu corpo estava passando foi a porta aberta para a entrada de um vírus, onde a minha imunidade certamente havia caído. Então essa é a primeira coisa, a primeira modificação é, eu preciso continuar trabalhando com afinco, com dedicação, com amor, mas assim, a gente tem que trabalhar um pouco menos. A vida não é só trabalhar. Eu lembrei muito do meu pai de sangue, seu Mânlio, que durante toda a vida que eu me lembro dele, ele nunca tirou férias na vida dele. E meu pai foi uma pessoa que ele perdeu a saúde para ganhar muito dinheiro e depois ele gastou todo o dinheiro que ele havia conseguido na vida para tentar recuperar uma saúde que nunca mais retornou. E eu falei, eu não quero isso para mim, não é isso que eu quero para mim. Eu quero ter uma vida equilibrada, eu quero poder me dedicar às minhas causas de sacerdote, eu quero me dedicar a um Band de Boa, eu quero me dedicar à minha família, eu quero ter momentos de lazer, eu quero ter momentos de descanso, tudo em equilíbrio, porque o equilíbrio é a chave de tudo. E foi tão flagrante essa história de que a gente estava trabalhando demais, que depois daqueles primeiros 3 dias que eu tive sintomas mais graves, eu me sentia de férias. Porque eu não sabia o que era sentar no meu sofá e assistir televisão. Eu não lembrava quando foi a última vez que eu tinha feito isso. Qual a última vez que eu tinha assistido uma série na Netflix, eu não me lembrava mais. Porque a vida da gente é assim, chegava dias que eu trabalhava até 00:30. Tem alunos no Band de Boa EAD que sabem que tem respostas minhas que foram para eles 1h15 da manhã. Eu falei, por que eu não assisto a televisão? Por que eu não como com a minha família? Por que eu não falo de assuntos que não seja trabalho? Então, aí foi um grande alerta. É hora de parar, de desacelerar, não é pisar no freio não. Tira o pé um pouco do acelerador, recompõe, reequilibra. Isso é fundamental para todas as pessoas. E apesar de todas essas reflexões, ainda tem o Márcio religioso. O Márcio religioso e sacerdote, ele aprendeu uma lição muito interessante. Não perca tempo para tomar uma decisão, uma providência, para assumir uma situação antes que ela saia do controle. Isso é em todos os aspectos da vida, meu filho. Tanto no espiritual, quanto na vida cotidiana, quanto na vida profissional. Mas com relação ao religioso, todo e qualquer alerta agora, eu vou colocar a cavalaria para trabalhar. Os sinais que eu interpretei, que eram leves, quem sabe não eram tão leves, eu não levei tão a sério. E tenho a certeza que a partir de agora eu vou, com todo o meu coração, a qualquer menor sinalização de coisa errada, é hora de parar tudo e cuidar daquele problema. Não resta a menor dúvida disso. Não dá para esperar. Quando tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão imediatamente. Você não pode se dar o luxo de esperar e não existe desculpas para isso. Apesar de tudo, é impressionante, pessoal, que eu não perdi a minha fé em momento nenhum. Isso eu não perco. Não é nem que eu não admito perder, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa muito simples. A minha religião já me provou, a Umbanda já me provou que o milagre existe e que eu posso acessar o milagre quando eu quiser. Basta eu querer de todo o meu coração, basta eu me entregar. E naquele momento que eu descobri que eu estava com a Covid, foi uma coisa muito interessante, no sentido que ter fé não significa que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Mas ter fé significa uma coisa muito mais simples, que não importa o que aconteça, aquilo que acontecer realmente é o melhor que poderia ter te acontecido, mesmo que você não compreenda num primeiro momento. Então, eu acho que eu saio desse processo fortalecido. E além de não perder a minha fé, tem uma coisa muito mais bacana. Eu sempre acreditei em alta vibração, em boa vibração. Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, de dar risada. Eu sei que isso faz bem para o espírito, ajuda a você elevar a vibração da sua energia.
E no que eu me ocupei nesse tempo que eu fiquei parado? Eu ainda brinquei que parecia minhas férias. E só de achar que quando você fica doente parado é férias, significa que você precisa trabalhar menos. Mas eu assisti programas de humor, eu assisti filmes de comédia, eu conversei muito com a minha família, eu estive mais próximo deles. E isso tudo realmente ajudou a melhorar a minha vibração. Não importa, a não ser nos momentos que eu estava com febre, que eu realmente fico deitado e não consigo muito reagir. Nos outros momentos estava com dor no corpo, você não fica muito bem, está cansado, mas você está brincando, você está mantendo o astral lá em cima. Não é porque você está doente que você tem que ser um doente chato. Não é porque você está doente que você tem que ficar em depressão. Não é porque você está doente que você vai perder sua fé e falar, o mundo acabou. Não, eu estava doente sabendo, falei, vamos aproveitar que está acabando. Isso tem hora para acabar, tem data para acabar essa doença. E eu acho que essa é a grande diferença, pessoal. Se você mantém a sua vibração aliada a uma fé inabalável de que não importa o que aconteça, mesmo que eu não compreenda, tudo será feito para o meu melhor, eu acho que isso ajuda a fortalecer tudo, a sua energia, o seu espírito, o seu coração, sua mente e também o seu corpo físico. Eu acho que isso diferencia um pouco os casos da Covid. Obviamente, nós não sabemos como os organismos irão reagir. Cada pessoa vai ter uma reação e por isso devemos sim tomar todos os cuidados e protocolos de segurança que forem possíveis. Se você quiser chegar na sua casa, tirar sapato, chegar em casa, tirar roupa, pôr para lavar, tomar banho, lavar a mão, estar na rua, máscara o tempo todo, álcool gel, tudo isso é extremamente importante, não resta a menor dúvida. Eu não quero que ninguém pegue essa doença, porque tudo, claro, acontece por um motivo, tudo tem um propósito e de tudo dá para extrair um aprendizado, mas eu acho que dá para a gente aprender sem ter que se colocar numa situação tão complicada quanto essa. Então assim, comigo aconteceu, foi leve por uma série de coisas, eu mantive a minha fé, eu mantive minha alta vibração, meu alto astral, eu recebi orações e energias de milhares de pessoas e eu tenho uma gratidão eterna com todas essas pessoas e a espiritualidade estava comigo, mesmo às vezes em momentos que eu não sentia ela, eu sentia dentro do meu coração, de que fica tranquilo, eu não sentia como se fosse uma voz na minha cabeça, era um pensamento que eu mesmo tinha, fica tranquilo, você não está sentindo a sua espiritualidade momentaneamente, mas tenha certeza que da mesma forma que você foi cuidado em todos os momentos da sua vida, você também está sendo cuidado nessa. Olha pessoal, eu acredito que não precisamos passar por situações desse tipo para aprender uma lição. Eu acho que nós temos que lembrar da nossa responsabilidade material, eu já falei dos cuidados com a doença, temos que ter a nossa responsabilidade espiritual, de manter as nossas orações, a nossa conexão com a espiritualidade superior e manter a nossa fé e tranquilidade, que tudo isso passa. Mas essa história toda não tem nada a ver de como eu caí, de como eu peguei a doença, não tem nada a ver com isso, tem a ver de como eu me levantei. Não é o que acontece comigo que me define, é como eu reajo a essas situações, independente de ser positivas ou negativas. Como você reage a elas, é isso que te define, é isso que te credencia ao merecimento de uma bênção ou de um milagre. E eu fecho esse vídeo falando uma coisa que eu já falei em muitos vídeos do Band de Boa, mas faz algum tempo que eu não falo. Deus não dá aquilo que você quer, não dá aquilo que você precisa. Ele te dá aquilo que você acredita. Então acredite, mantenha a fé, independente do que acontece na sua vida. E você sempre superará todos os desafios, mesmo uma doença. Eu, na Umbanda, já vi muita gente superar doenças muito graves. E eu tenho certeza, a nossa religião é uma religião de milagre todo dia. Eu acho que ela pode fazer milagre, não somente como fez na minha vida, poderá fazer na sua também. E esse foi o vídeo de hoje. Eu acho importante eu dividir com vocês, compartilhar com vocês as minhas ideias, as minhas experiências, as minhas opiniões, as minhas conclusões sobre tudo isso. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais pessoas falando a verdade, mesmo aquilo que pode não ser uma coisa tão bonita como eu falei, que eu poderia ter tomado uma providência antes e acabei demorando aí 3 dias para tomar uma decisão. E eu creio que isso tenha sim causado um certo efeito dominó em tudo isso que aconteceu.
Certo? E se você não deixou o like, deixa o like agora, não deixe de comentar, desce agora, comente, conta a sua história e não deixe de compartilhar com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem, que também não deixe de ser uma mensagem de fé, uma mensagem de que você pode mudar a sua história, independente da doença que você está sendo acometido ou do momento de vida que você passa. E se você chegou agora e ainda não faz parte da família Um Bando de Boa, clica no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho. Lembre-se que Um Bando de Boa é assim: sábado um vídeo com conteúdo ainda maior, terça e quinta PTD, respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Quarta-feira no Instagram, o Dica de Boa, dicas de 1 minuto que transformam a sua vida. Você sabe o que eu quero? Como eu estava com saudade disso, hein? Eu quero que você fique de boa. Meu Pai, hoje eu venho a vós, não somente para abençoar as pessoas, mas venho também uma postura de total gratidão e subserviência a vós, meu Pai. Pai, gratidão por ter permitido que eu, minha família e meus filhos de fé tenhamos passado por uma situação tão leve do vírus e que todos estão recuperados e muitos estão terminando sua recuperação. Gratidão, meu Pai, por ter ouvido as minhas preces. Gratidão, meu Pai. Peço que abençoe em primeiro lugar todas as pessoas que emanaram orações e pensamentos positivos a mim. Pai, que a minha gratidão eterna seja o veículo da transmissão de bênção a todas essas pessoas. Meu Pai, peço que abençoe a esta pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, para mostrar a ela que quem decide as consequências dos fatos bons e ruins que chegam a ela é ela mesma, meu Pai. Que a gente possa, Pai, ter sempre a capacidade de refletir, de aprender com as situações que acometem as nossas vidas e também com os erros que cometemos. Pai, que a gente possa ter força, fé, dedicação, amor no coração para superar todas as adversidades, tanto materiais quanto espirituais. E que todos, Pai, pela sua bênção, pela sua força, pela sua luz, pela sua ordem, recebam o axé de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Você é definido pela sua reação. É você quem define o fim da sua história. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.